Olá, alunos do quinto ano! Como vocês estão? Vamos hoje a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós estudaremos sobre raciocínio probabilístico. Então, abra a sua apostila na página 190. Raciocínio probabilístico. Ricardo quer conhecer alguns países do mundo. Sua primeira viagem será nas férias do mês de janeiro. Ele fez uma lista de todos os países que pretende conhecer. E para decidir qual país irá visitar primeiro, fez um levantamento das estações do ano que marcam cada país no mês de janeiro e registrou em um quadro. Bom, vamos relembrar o que é probabilidade. Probabilidade nada mais é do que a chance de ocorrência de uma resposta, ou seja, a possibilidade de um determinado resultado vir a acontecer. Então, o Ricardo fez um quadro com os países, continente e estações do ano no mês de janeiro. Então, a Espanha, que pertence ao continente europeu, em janeiro estará no inverno. Islândia, do continente europeu, também no mês de janeiro estará na estação do inverno. Noruega, pertencente também ao continente europeu, estará também no inverno. Áustria, do continente europeu, também no inverno. Uruguai, pertencente ao continente americano, no verão. Estados Unidos, continente América, também no inverno. Japão, pertencente à Ásia, estará no inverno. E a África do Sul, pertencente ao continente africano, estará no verão. Bom, então aqui nós temos em uma coluna todos os países, aqui todos os continentes e aqui a estação do ano no mês de janeiro. Para decidir qual será o primeiro país que irá conhecer, o Ricardo ele anotou cada nome em um papel e sorteou um. Considerando que Ricardo usou papéis de mesmo tamanho e que anotou o nome de cada país apenas uma vez, responda às questões a seguir. Quando ele listou todos estes nomes destes países em papéis exatamente do mesmo tamanho e sorteou o nome de um desses países, quais são os possíveis resultados? E quais são eles? Bom, quando a gente fala em quantos são os possíveis resultados, nós estamos realmente falando de quantidade. Quantos países ele tinha escrito nos papéis? E quais são eles? Estes países, então, são os possíveis resultados que Ricardo poderá encontrar, já que no seu quadro ele listou os países que ele deseja conhecer. Então, prestem muita atenção nessa definição. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? Espaço amostral de um experimento corresponde ao conjunto de todos os resultados possíveis que ele pode apresentar. Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que a gente pode obter. Então, pense você que nós precisamos tomar conhecimento de todos os possíveis resultados para determinar a chance de uma resposta ocorrer. Então, eu tenho que ter conhecimento de todos os possíveis resultados que determinam que uma resposta ocorra. Vou dar como exemplo esse dado. Se eu lançar esse dado, ele tem 6 faces, não é isso? Do número 1 ao número 6. Quando eu lançar esse dado, existe algumas possibilidades de obter uma resposta, ou de sair o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Então, todas essas possibilidades de quando eu lançar o dado, sair um desses números, seria o meu espaço amostral. Por quê? Porque refere-se ao conjunto de todas as possíveis respostas, de todos os possíveis resultados que eu posso obter quando eu lançar esse dado. Então, no sorteio, o Ricardo percebeu que o espaço amostral é o conjunto de países que ele listou lá no quadro.
Então, vamos voltar aqui no nosso quadro. Esse conjunto de países, Espanha, Islândia, Noruega, Uruguai, Estados Unidos, Japão e África, nada mais é do que o seu espaço amostral. E se eu perguntar para você, qual é a quantidade de elementos do espaço amostral? Vamos pensar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os países listados por Ricardo representam o espaço amostral. Qual é a quantidade de espaço amostral? 8. Então, vamos ao dado. Cada face deste dado representa o meu espaço amostral. Qual é a quantidade de elementos do meu espaço amostral? 6, certo? A pergunta do número 8 é: há algum país com maior chance de ser sorteado? Por quê? Pense você, ele escreveu cada um dos países no papelzinho, todos esses papéis tinham o mesmo tamanho. Tem chance, uma maior chance de um país ser sorteado em razão do outro? Sim? Não? E por quê? Nós dizemos que os resultados de um sorteio, eles são equiprováveis. O que é isso? Equiprováveis são quando todos os elementos eles apresentam a mesma chance de serem sorteados. Vamos voltar então ao exemplo do dado. Quando eu lanço esse dado, todas as faces, as 6 faces que estão aqui, elas apresentam a mesma chance de ser sorteada. No momento que eu jogo o dado, pode sair o 6, como pode sair o 1, como pode sair o 2, como pode sair o 3, enfim. Então, quando todos os elementos eles apresentam a mesma chance de serem sorteados, nós dizemos então que os resultados são equiprováveis. Podemos afirmar que no sorteio feito por Ricardo, todos os resultados eles são equiprováveis, ou seja, eles têm a mesma chance de serem sorteados. Os países têm a mesma chance de serem sorteados. Dos 8 países que Ricardo listou, todos apresentam a mesma probabilidade de serem sorteados. Então, são resultados equiprováveis. É possível sortear um país do continente Oceania? Por quê? Vamos voltar lá na nossa tabela para ver quantos países nós temos do continente Oceania. Prestem atenção. Volte à pergunta. É possível sortear um país do continente Oceania? Por quê? No número 10, o que é mais provável, sortear um país da Europa ou da Ásia? Considere quantos países nós temos da Europa, que são 4, e um que nós temos da Ásia. Qual que é mais provável, sair um país que seja do continente europeu ou um país que seja do continente asiático? Número 11. Em cada caso, marque com um X a palavra que melhor define as chances de cada evento acontecer. Sortear um país europeu com verão em janeiro. Pense. Um país europeu com verão em janeiro. Verão europeu? Tem algum país aqui que a estação do ano em janeiro seja verão? Isso é possível ou impossível? Letra B. Letra B. Sortear um país africano e ele estar no verão em janeiro. Então, sortear um país africano e estar no verão em janeiro. Provável, improvável, possível, não possível, certo? Sortear um país que não seja asiático. Olha, dentre todas as possibilidades que ele tem apenas um país que é asiático. Então, existe possibilidade dele sortear um país que não seja asiático? Pense comigo. Ele tem 7 opções que não são asiáticos e tem um país só que é asiático. Então, qual é a possibilidade desse resultado acontecer? Certo? Impossível ou possível? Vamos ao exercício número 12. A chance de sortear um destino que esteja no inverno em janeiro é maior, menor ou igual à chance de sortear um país que esteja na estação verão. Por quê? Vamos voltar ao quadro
que ele construiu. E a pergunta é: a chance de que o Ricardo ele sorteie um país que esteja no inverno em janeiro é maior, menor ou igual à chance de que ele sorteie um país que esteja na estação verão? Então, olha, no inverno nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. No verão nós temos 1, 2 países. Então, a chance é de inverno e verão. Inverno é maior que verão? É menor que verão? Ou é igual a verão? Considere, para responder essa questão, o espaço amostral, certo? Ao fazer um sorteio como esse, não é possível prever qual será o resultado, mas é possível medir a chance de ocorrência dos resultados. A medida de chance de um evento ocorrer é o que chamamos de probabilidade. Então, olha só, dentre todas as possibilidades que Ricardo tem de sortear os países, tem mais possibilidades que ele sorteie um país que esteja, por exemplo, no inverno. Assim como também existe mais possibilidades que ele sorteie um país que pertence ao continente europeu. Não é verdade? Não dá para a gente saber exatamente qual é o resultado que ele vai obter quando ele sortear esses países, mas dá para a gente saber, sim, quais são os países, ou quais são os continentes, ou quais são as estações do ano que existem mais possibilidade de serem sorteadas. Então, como os resultados do sorteio eles são equiprováveis, ou seja, apresentam a mesma possibilidade de ocorrer, de serem sorteados, nós podemos dizer que a probabilidade de Ricardo sortear um país no inverno no mês de janeiro é 6 em 8 ou 6/8. Como que nós fazemos isso aqui? A quantidade de elementos que a gente tem do espaço amostral será o denominador, a parte de baixo da nossa fração, 8. E a quantidade de países que podem ser sorteados será o numerador da nossa fração. Então, se eu te disser assim, me diga qual é a probabilidade de quando eu lançar esse dado sair o número 1. Eu diria, então, que é 1/6. Por quê? Porque só existe nesse dado uma única face que tem 1. Então, eu tenho um dado que tem 6 faces, 6 seria o denominador da minha fração e 1 seria o numerador, porque só existe uma possibilidade de tirar o número 1. Se eu perguntasse para você, se eu lançar esse dado, qual é a possibilidade de sair aqui um número par? Pense, eu tenho aqui faces de 1 a 6. Os números pares são 2, 4 e 6. Então, existe 3 chances de sair o número par das 6 opções ou das 6 possibilidades que existem quando eu lançar esse dado. Então, respondendo à pergunta, existem 3 chances em 6 ou 3/6, certo? Pense você, e se eu te fizesse a seguinte pergunta? Qual a possibilidade de sair um número menor que 6? Menor que 6 poderia ser 5, 4, 3, 2 ou 1. Existe então, dentre as 6 faces aqui, 5 opções que sejam menor que 6, não é verdade? Então eu diria que 5 em 6 ou 5/6. A quantidade de elementos do espaço amostral da pesquisa que o Ricardo fez, ou seja, a quantidade dos países que podem ser sorteados, é 8. A quantidade de casos favoráveis, ou seja, a quantidade de países que estarão no inverno em janeiro, são 6. Então, relembrando, no denominador da minha fração, eu escrevo o número, que é meu espaço amostral, e no numerador da fração eu escrevo os casos favoráveis, ou as respostas favoráveis, as respostas que eu estou procurando, certo? Então, a probabilidade de Ricardo sortear um país que vai estar no inverno em janeiro é 6/8. 6/8 por quê? Porque ele tem 8 países como espaço amostral e 6 que indicam a possibilidade de ser um país que esteja no inverno em janeiro. E fazendo as equivalências entre as frações 6/8 e 3/4,
Também podemos afirmar que a probabilidade de Ricardo sortear um país que vai estar no inverno em janeiro é de 3/4. Por que 6/8 e 3/4? Note que 6/8 e 3/4 são frações equivalentes. É como se eu pegasse os 6/8 e dividisse o numerador e o denominador por 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Então, aqui eu estou fazendo frações equivalentes. E eu posso dizer também que 3/4 e 6/8 apresentam a probabilidade de Ricardo sortear um país que vai estar no inverno. Então, no número 3, pergunta: qual é a probabilidade de ser sorteado um país que esteja no verão em janeiro? Volte à tabela e pense: quantos países nós temos dos que Ricardo listou que há a possibilidade de estar no verão? Uruguai e África do Sul. Qual é o espaço amostral? 8. Qual é a possibilidade de sair países que estão no verão? 2. Então, eu posso dizer que a probabilidade de Ricardo sortear um país que esteja no verão em janeiro é 2 em 8, ou 2/8, ou ainda 1/4. 1/4 por quê? Porque são frações equivalentes, 2/8 e 1/4, sendo que 1/4 é a simplificação da fração 2/8. Certo? Espero que vocês tenham entendido o nosso objeto do conhecimento de hoje e que façam bons estudos. Um beijo e até a nossa próxima aula.